Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. Nem tudo são flores. Vocês gostaram bastante do assunto da GH5, mas eu esqueci de falar várias outras coisas aqui. Eu acho que o assunto, como se costuma dizer aqui, dá mais pano para manga, hein? Tem mais coisas aqui a serem faladas ainda. Uma delas é o básico do básico do básico que eu esqueci. Vocês acreditam que eu esqueci, durante aquela gravação, de usar o monitor articulado que a câmera tem? Eu não sabia se tinha foco, se não tinha foco. Então não usei o monitor articulado durante a gravação porque eu não lembrei, eu não estou habituado a monitores articulados. Então sim, um dos principais pontos de diferença desta câmera para uma Sony 7 III é o monitor articulado, que agora, nesse caso, eu estou olhando para o lado aqui, o monitor está aqui. Então esse é um dos grandes pontos. Falei também de outros aspectos positivos da Sony, mas também não falei da bateria. A bateria da Sony é muito melhor, tá? Não é uma grande diferença, tá? Eu não vou aqui determinar quanto tempo exato dá de gravação, porque eu não testei, mas vamos colocar aqui, ó, se a bateria da Sony durar 10 minutos, óbvio que dura mais, né? Tô só usando como parâmetro aqui o 10 minutos, o da GH5 duraria 6 minutos, que não é ruim também, tá? Dá para gravar muita coisa com a bateria da GH5, mas a da Sony é melhor. Inclusive o menino que trocou comigo perguntou, né, se 3 baterias ele conseguiria usar num evento ou ele precisaria de um carregador. Eu disse, cara, só se tu gravar por durante 6 horas. Porque uma bateria da Sony, gravando e desligando, gravando e desligando, tu vai usar 2 horas, 2 horas e meia com tranquilidade. Então, ponto positivo para a Sony na questão bateria. Ponto positivo para a GH5 na questão monitor articulado, não tinha lembrado disso. Um outro ponto super importante que eu acho importante salientar aqui é o monitor da GH5 e o monitor da Sony, tirando a questão de articular. O brilho que tem na tela da Sony não te dá certeza de exposição. Tu tem que aprender, na verdade, a entender o monitor da Sony. E aqui eu tenho observado que é o que está ali. Se mostrar que está subexposto, vai estar subexposto. Se estiver superexposto, vai estar superexposto. Óbvio que em qualquer uma das situações os monitores são muito pequenos. Eu estou acostumado com monitores maiores, né? Eu tenho Blackmagic com monitor de 7 polegadas, eu já mostrei aqui, né, a estúdio. Então eu estou habituado com monitores muito maiores. Mas o monitor da GH5 também é melhor nesse aspecto, que é a fidelidade da entrega da cor. Gente, eu falei do arquivo, mas vale a pena salientar, tá? Esse arquivo aqui da Blackmagic não, da GH5, apesar, né, que esse arquivo aqui não gravar RAW e nem ProRes, que eu acho que o ProRes, eu não sei se a GH6 não grava ProRes, né? Eu teria que pesquisar sobre isso. Então, assim, ó, eu acho que falta isso nesse arquivo. Agora, os 10 bits desse arquivo realmente é incrível. Não tem como fazer um comparativo aqui. Digamos que esse arquivo, numa escala de 10, estaria em 9. Eu colocaria a Blackmagic, né, 4K. Eu estou usando a Pocket 4K como referência, tá? Eu não vou usar, por exemplo, a 6K, porque aí seria injusto. Estou falando de sensores pequenos. Então eu colocaria a Pocket em 10, colocaria esse aqui em 8,5, quase 9, e colocaria a Sony em 6,5, na questão arquivo, tá? Esse arquivo 10 bits aqui é muito bom e muito fácil de tratar. Outro ponto que aí eu acho que é positivo para Sony, que eu não tenho mais, é o sensor. O sensor da Sony é um sensor full frame, então ele vai te entregar um resultado mais estético, com mais desfoque, com mais profundidade de campo, e esse aqui é um sensor pequenininho, micro 4/3, que antigamente, quando eu não tinha tanto conhecimento assim, que eu tinha um pouquinho de... Eu tinha alguns bloqueios em relação a sensores menores. E hoje em dia, depois que eu comecei a usar Blackmagic, eu comecei a entender que não é só isso, né? Tem muitas outras coisas que vão influenciar. O que mais que eu poderia salientar aqui? Construção do corpo, eu acho que as duas câmeras estão muito bem próximas, né? Eu acho que são corpos bem construídos, tanto uma contra a outra. A questão do hype, né? A Sony é muito maior, tem um hype muito maior. Mas, sinceramente, hoje em dia, volto de novo, igual eu falei no vídeo anterior. O comparativo que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver com câmeras atuais. Estou fazendo um comparativo de câmeras de 4, 5 anos atrás. Então,
Numa escolha racional hoje, se eu fosse uma pessoa que estaria saindo de uma crop, vamos supor, né? Tem uma 6.300 ou uma 6.500 e quero passar para uma câmera melhor, né? A tendência seria que eu fosse para essa câmera a 7.3, por exemplo. Se a escolha é entre a 7.3 e a GH5, eu iria para a GH5. Algumas pessoas me perguntaram se eu já testei a GH5 versão 2. Não, não testei. Também não testei a GH6. Gente, confesso que eu nunca tinha olhado para essa câmera. Eu nunca tinha assim pensado, eu vou ter uma GH5. Foi a coisa mais ao acaso que poderia ter acontecido comigo. Essa troca, essa substituição. A minha ideia no início, como eu falei no vídeo anterior, era vender a minha Sony, que eu não estava usando, para transformar ela numa Canon, para que a minha filha use, faça foto e tudo mais, até para fazer uns bastidores. E faz muito tempo que eu não tenho uma Canon. E por que Canon? Porque eu tenho muitas lentes Canons, muitas, de todas as milimetragens que você possa imaginar, eu tenho lentes da Canon. Então jamais da minha cabeça passou a GH5, jamais. E aí quando o menino lá me propôs fazer a troca por ela, ele me propôs a câmera, né, que é mais barata, né, só levando em consideração que a GH5 é mais em conta do que uma 7.3. E ele me ofereceu a câmera e mais umas lentes na substituição, e eu não tenho interesse, pensei comigo, né, não tem por que eu fazer essa troca. Só que o que eu fiz? Eu fui para a internet e comecei a ver alguns vídeos da GH5. E comecei a ficar meio assim, como assim? Essa camerinha entrega esse conteúdo, como assim? Então, em resumo, hoje eu me vejo muito usando essa câmera aqui no meu dia a dia. Por exemplo, fazendo uma viagem, fazendo um conteúdo bem... Como é que eu vou explicar assim? Bem diferente de viagem. Eu lembro que antigamente eu assistia alguns canais, né, de algumas pessoas que são referências para mim no YouTube, ou eram, né? Um deles é até hoje, mas posta muito pouco conteúdo, que era o André Pili. Lembro que ele usava algumas câmeras bem diferentes para fazer vlog, e era nítido que a imagem era diferente. Um outro diretor também que eu admiro bastante, que é o Flauzilino Júnior, já fez review dessa câmera na época. Claro que naquela época que ele fez, há 5 anos atrás, nem me passava na cabeça ter essa câmera, porque a minha cabeça naquela época era outras coisas. Eu trabalhava mais no mercado fotográfico e fazia filmes, e a Sony me atendia muito bem. Inclusive a pessoa que trocou comigo, né, você deve estar se perguntando, mas por que a pessoa trocou contigo então? Um corpo de câmera por um outro corpo de câmera com lentes? Porque ele faz casamentos. Então, obviamente que a escolha dele é totalmente racional, pensando em casamentos. O ISO também. Obviamente que o ISO, ponto positivo, é para a Sony. A Sony tem como característica enxergar no escuro. E isso ninguém vai tirar da Sony. É algo louco da Sony que não dá para bater. Mas eu, para quem me conhece, ou você que não me conhece vai saber agora, eu não sou a pessoa mais fã do ISO alto. Nunca fui e nunca vou ser. Eu, mesmo tendo Sony, eu não consigo passar de um ISO 1250, né? O máximo que eu vou... por exemplo, lá nas Blackmagics eu chego a 3200, por quê? Porque o 3200 é ISO nativo. Então eu vou lá no 400, do 400 eu vou até o 800 no máximo, depois eu passo para 3200 porque é ISO nativo, ela zera de novo. Eu não consigo ir lá numa Sony a ISO 6000, as pessoas gravam a ISO 6000 ou fotografam, eu não consigo. É mais meu. Eu quero um arquivo muito mais denso, eu prefiro um ISO muito mais baixo. Então a questão do ISO da GH5 não ser tão bom quanto o ISO da Sony, para mim não interfere em nada. Então, mais um ponto positivo para a Sony, o ISO da Sony é melhor. Foco automático, se tu tá procurando uma câmera com foco automático, esquece. Como eu já disse no vídeo anterior, não é para ti. Inclusive trouxe uma lente aqui, ó. Vou até me afastar aqui para mostrar para vocês a questão do ISO automático. Não sei se está focado ou não. Lá tá. ISO não, né? Falei ISO do foco automático. O foco não é rápido, ele não me atende bem como deveria. Vamos ver aqui se vai focar aqui. Vou chegar mais perto. Acho que está focando em mim. Bom, isso é algo que eu já disse que não é bom e para mim não interfere, para mim não muda, não vai mudar a minha escolha nesse momento. Vou colocá-la no trabalho sim, já decidi que vou colocar ela em gimbal, né, nas gravações, ou eu vou colocar ela
com alguém câmera na mão fazendo um handle ali mais, né, mais câmera na mão mesmo na frente, pegando o público, expressão do público, isso nos shows, né, nas gravações de shows. Então ela vai entrar sim para o meu set de gravações. Na verdade, como eu falei, eu ganhei mais uma câmera para completar aí, fechando 10 câmeras agora para gravar DVD. Só um pouquinho. Olha as patas dela. Tá, agora leva para trás. Bem para trás. Mais para cá um pouquinho. Aí. Esse então é o foco automático da GH5. Tem. Traz bem pertinho. Peraí, segura aí. Sobe um pouquinho. Baixa. Aí. Milímetros só para cima. Aí. Ela bem quietinha, vai. Então assim eu acho que eu consigo concluir a questão da GH5. Né? Onde ela se encaixa, onde ela não se encaixa. Por que da escolha, por que eu me encantei tanto com essa câmera. Mas sim, nem tudo são flores. Você que tem aí a GH5 versão 2 e a GH6, o foco é melhor ou não? Grava em ProRes ou não? Eu confesso que eu não pesquisei sobre isso, até porque eu não pretendo comprar nada no momento. Não vou atrás de equipamento, né? São só questões assim de futuro, né? Que, eu tenho que ter uma câmera. Tem que ter uma câmera, fazer um bastidor para carregar junto comigo, para levar numa viagem, quando eu vou fazer uma viagem, para fazer até mesmo um acompanhamento nesses DVDs, nesses projetos que eu faço. E eu acho que essa câmera aqui vai me atender por um bom tempo ainda mais essa questão de filmar em 60, em 60, 4K 60, né? Já falei, mas não custa comentar. Aqui, além de filmar em 4K 60, eu ainda tenho o 4K DCI, que para mim é mais interessante. Senão eu tenho que estar esticando imagem lá, porque os meus projetos são todos em 4K DCI. Quando se trata de DVDs, né? Quando eu gravo, por exemplo, clipe, eu gravo tudo em scope 6144 por 2560, que é o 6K lá com o letterbox. Não letterbox, né? Já no tamanho certo que eu quero. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Não deixa de comentar, porque o teu comentário ele é muito importante, faz com que esse vídeo chegue a outras pessoas. Eu tive algumas perguntas do tipo assim, dá dicas de como eu faço foco manual. Gente, foco manual não tem segredo, tá? É tu saber operar a câmera, tu vai pegar e vai ver na tela o que tu quer focar e tu tem que ter habilidade, é treino, é tipo, treino é treino, jogo é jogo, então tu tem que ter noção da lente que tu tá usando para saber usar. Óbvio que se tu deixar a tua abertura mais alta, né, tu ir lá para 5, 6, 4, 5, daí para cima vai ser muito mais fácil de fazer o foco manual. Eu sou kamikaze, eu gosto, se a lente é 1.4, eu trabalho no 1.4, no foco manual. Se a lente é 1.8, eu trabalho no 1.8. É muito mais difícil? Sim. É incrivelmente mais difícil, mas é muito mais bonito. Então o foco manual não tem segredo, para quem me perguntou no vídeo anterior. É treino, simples, é treino, é só isso. É só treinar e botar pro jogo. Te inscreve no canal, comenta aqui embaixo e até o nosso próximo vídeo. E para quem eu tô devendo o vídeo aí da troca do filtro IR Cut da Blackmagic, eu vou fazer, tá? Só que eu preciso que chegue o novo filtro que eu comprei que ainda não chegou. Demora aí um mês e pouco para chegar. Assim que chegar, eu vou fazer esse conteúdo para vocês, passo a passo aí do que precisa, as chaves que precisa, a cola que precisa, o soprador térmico ou secador de cabelo, enfim, tudo que precisa para esse vídeo lá. Quem não viu, tem um vídeo aqui falando sobre o probleminha que é o filtro IR Cut da Blackmagic, que é um mito que as pessoas falam mal, ou as pessoas ficam muito bravas porque estragou o seu Blackmagic, e eu expliquei lá naquele vídeo lá que não é bem assim, tá bom? Te inscreve, comenta aqui embaixo e até o nosso próximo vídeo.